Quando Clara atravessou os portões daquela fazenda, com os pés sangrando e o estômago vazio, ela não imaginava que em poucos meses estaria sendo expulsa da igreja, acusada de bruxaria e enfrentando uma multidão furiosa que queria vê-la longe dali. Tudo porque ela havia cometido o crime mais terrível aos olhos daquela sociedade. Fazer um homem destroçado pela dor voltar a sorrir. A história de Clara começou 3 meses antes, quando ela perdeu tudo. A febre amarela chegou como uma praga na pequena cidade onde vivia com os pais. Em 15 dias, a doença levou metade da população, incluindo seu pai e sua mãe. Clara tinha 25 anos e de repente se viu completamente sozinha no mundo. Sem família, sem dinheiro, sem casa. Os credores vieram buscar tudo que seus pais tinham deixado para pagar as dívidas do armazém, que nunca deu certo. Ela ficou apenas com as roupas do corpo e uma pequena mala com alguns pertences pessoais. Foi uma vizinha idosa, Dona Carmen, quem sugeriu que ela procurasse trabalho em alguma fazenda da região. As fazendas de café sempre precisavam de gente para trabalhar, especialmente mulheres que soubessem cozinhar e cuidar de uma casa. Dona Carmen até escreveu uma carta de recomendação dizendo que Clara era moça de bem, trabalhadora e honesta. Com aquele papel nas mãos e o coração apertado, Clara começou a caminhar. Foram 3 dias de caminhada sob o sol forte, dormindo debaixo de árvores e bebendo água de riacho. Os pés ficaram em carne viva dentro das botinas velhas, mas ela não parou. Não tinha para onde voltar. A fazenda Santa Rita apareceu no horizonte como uma visão. Era enorme, com uma casa grande de 2 andares, toda branca com janelas azuis, cercada por cafezais que se estendiam até onde a vista alcançava. Clara sentiu um misto de alívio e medo. Alívio, porque talvez ali ela encontrasse um lugar para ficar. Medo, porque não sabia se seria aceita, se seria tratada com respeito ou se encontraria mais sofrimento. Ela respirou fundo e tocou o sino na entrada dos fundos da casa. Uma mulher corpulenta de uns 50 anos abriu a porta. Era Dona Eulália, a governanta. Seus olhos pequenos e duros avaliaram Clara de cima a baixo, com evidente desprezo. "Quem é você e o que quer?" perguntou com voz áspera. Clara mostrou a carta de recomendação e explicou sua situação. Dona Eulália leu a carta com cara de quem estava cheirando algo podre. "Mais uma boca para alimentar", resmungou. "Mas é verdade que precisamos de alguém na cozinha desde que a última cozinheira foi embora. Você sabe cozinhar direito ou é daquelas que queima até a água?" Clara garantiu que sabia cozinhar bem, que sua mãe havia ensinado todas as receitas tradicionais. Dona Eulália bufou, mas acabou abrindo a porta. "Entre, então. Mas saiba que aqui as regras são rígidas. Você acorda antes do sol nascer, trabalha o dia todo e só descansa quando eu mandar. E não quero fofoca, não quero preguiça e principalmente não quero que fique dando em cima do patrão. Entendeu bem essa última parte?" Clara sentiu o rosto queimar de vergonha, mas assentiu. "Sim, senhora, entendi." A casa por dentro era ainda mais impressionante que por fora. Tinha móveis de madeira escura, cortinas pesadas, quadros nas paredes e um lustre enorme na sala principal. Mas havia algo estranho naquele lugar. Apesar de toda a riqueza, a casa parecia morta. Não tinha flores, não tinha música, não tinha vida. Era como um mausoléu bonito, mas vazio. Dona Eulália levou Clara até um quartinho minúsculo nos fundos, ao lado da cozinha. "Aqui é onde você vai dormir. Tem uma cama, um baú e uma bacia para se lavar. Às 5 da manhã você já deve estar na cozinha preparando o café. O patrão come pontualmente às 6 horas. Ele gosta de café forte, pão com manteiga e ovos mexidos. Nada de frescura, nada de tempero demais. Comida simples e bem feita." Clara guardou cada informação. "E o patrão, como ele é?" Dona Eulália franziu a testa.
O senhor Pedro Miguel é um homem sério e reservado. Perdeu a esposa há 4 anos e, desde então, vive praticamente sozinho. Não gosta de conversa fiada, não gosta de barulho e, definitivamente, não gosta de criadas intrometidas. Você faz seu trabalho, mantém a boca fechada e não dá trabalho. É só isso que ele espera de você. Naquela primeira noite, Clara mal conseguiu dormir. O colchão era fino e duro, e ela ainda sentia as dores da longa caminhada. Mas não era o desconforto físico que a mantinha acordada. Era a sensação de estar começando uma nova vida em um lugar completamente estranho, trabalhando para um homem que ela nem conhecia ainda. Ela rezou baixinho, pedindo forças para enfrentar o que viesse. Se você está chegando aqui no canal agora e gosta de histórias que tocam o coração, vem fazer parte dessa família. Aperte o botão de inscrição para não perder nenhuma história emocionante como essa. É de graça e você ajuda muito a fortalecer essa comunidade. Escreve também nos comentários de onde você nos ouve. A gente adora saber até onde nossas histórias chegam. Às 5 da manhã do dia seguinte, Clara já estava na cozinha. O ambiente era grande, com um fogão a lenha enorme, uma mesa comprida no centro e prateleiras cheias de panelas de cobre. Ela acendeu o fogo, pôs água para ferver e começou a preparar o café da manhã, conforme Dona Eulália havia instruído. Enquanto trabalhava, cantarolava baixinho uma música que sua mãe costumava cantar. Era um hábito automático, algo que fazia desde criança para tornar o trabalho menos pesado. O cheiro do café fresco começou a preencher a cozinha, misturado com o aroma do pão quentinho que ela havia encontrado guardado. Clara estava fritando os ovos quando ouviu passos pesados se aproximando. Ela se virou e o viu pela primeira vez. Pedro Miguel parou na porta da cozinha. Era um homem alto, de ombros largos, com uns 38 anos. Tinha o rosto marcado pelo sol e pelas preocupações, barba por fazer e olhos castanhos que pareciam carregar um peso imenso. Usava roupas simples de trabalho, já sujas de terra. Ele olhou para Clara com expressão neutra, mas ela percebeu um lampejo de surpresa quando a viu cantando. Clara parou imediatamente, sentindo o rosto corar. "Bom dia, senhor. O café está quase pronto." Pedro Miguel apenas acenou com a cabeça e sentou-se à mesa sem dizer palavra. Clara serviu o café, os ovos mexidos e o pão com manteiga, mantendo os olhos baixos como Dona Eulália havia mandado. O fazendeiro comeu em silêncio absoluto, sem olhar para ela uma única vez. Quando terminou, levantou-se e saiu sem agradecer, sem fazer qualquer comentário. Clara ficou ali parada, se perguntando se havia feito algo errado. Os dias seguintes seguiram o mesmo padrão. Clara acordava antes do amanhecer, preparava o café, limpava a casa, lavava roupas, cozinhava o almoço e o jantar. Pedro Miguel aparecia apenas nas refeições, comia em silêncio e voltava para o trabalho na lavoura. Ele não conversava com ninguém, não sorria, não demonstrava qualquer emoção. Era como se fosse um fantasma habitando aquela casa enorme. Dona Eulália vigiava cada movimento de Clara com olhos de falcão, sempre encontrando algo para criticar. A comida estava sem sal, ou com sal demais. O chão não estava brilhando o suficiente. As roupas não estavam bem passadas. Clara aguentava tudo calada, trabalhando cada vez mais duro para tentar agradar a governanta impossível de satisfazer. Mas Clara tinha um jeito especial de lidar com o trabalho pesado. Ela cantava. Cantava enquanto varria, cantava enquanto cozinhava, cantava enquanto lavava roupas no tanque. Eram canções simples que sua mãe havia ensinado, melodias alegres que tornavam o dia mais leve, e sem perceber, ela começou a fazer pequenas mudanças na casa. Colhia flores silvestres do jardim e colocava em jarros improvisados na cozinha. Abria as janelas para deixar o sol entrar.
Preparava comidas com um pouco mais de carinho, usando ervas frescas do quintal para dar mais sabor. Foi na terceira semana que algo mudou. Clara estava na cozinha preparando o jantar, cantando uma melodia suave sobre esperança e recomeço, quando percebeu uma presença na porta. Era Pedro Miguel, parado ali, apenas olhando. Ela parou de cantar imediatamente, assustada. "Desculpe, senhor. Eu não queria incomodar com o barulho." Pela primeira vez, ele falou mais do que 2 palavras. "Não está incomodando." Sua voz era grave e rouca, como se não fosse muito usada. Era a música que sua mãe cantava? Clara ficou surpresa com a pergunta. "Sim, senhor. Minha mãe cantava para mim quando eu era criança. Dizia que música deixava qualquer trabalho mais fácil." Pedro Miguel ficou em silêncio por um longo momento. Depois, assentiu devagar. "Minha esposa também pensava assim. Ela cantava muito." E então ele saiu, deixando Clara com o coração acelerado. A partir daquele dia, as coisas começaram a mudar sutilmente. Pedro Miguel passou a chegar um pouco mais cedo para as refeições. Às vezes fazia pequenos comentários sobre a comida, sempre elogios discretos. A sopa estava boa, o pão ficou macio. Clara percebia que ele demorava mais na cozinha, como se procurasse desculpas para ficar por perto. E ela, sem perceber, começou a prestar mais atenção nele também. Notava como ele segurava a xícara de café com as 2 mãos, como se precisasse do calor. Notava as olheiras profundas, sinal de que dormia mal. Notava como seus ombros pareciam carregar o peso do mundo inteiro. Uma tarde, Clara estava no quintal dos fundos, plantando algumas sementes de gerânio que havia trazido de sua antiga casa. Eram as últimas lembranças de sua mãe, que adorava flores. Ela estava de joelhos na terra, com as mãos sujas e os olhos marejados de saudade, quando ouviu a voz de Pedro Miguel atrás dela. "Você gosta de flores?" Clara se levantou rapidamente, limpando as mãos no avental. "Sim, senhor. Minha mãe dizia que flores são sinais de esperança, que mesmo quando tudo parece morto, elas voltam a brotar." Pedro Miguel olhou para as pequenas mudas com uma expressão estranha. "Minha esposa Beatriz também amava flores. Ela tinha um jardim enorme aqui. Depois que ela se foi, deixei tudo morrer. Não conseguia olhar para as flores sem lembrar dela." Clara sentiu uma dor profunda no peito ao ouvir aquilo. "Eu entendo, senhor. Perdi meus pais há pouco tempo. Sei o que é a dor de perder quem a gente ama." Eles ficaram ali parados, 2 estranhos unidos pela dor da perda. "Ela continua doendo?" perguntou Pedro Miguel de repente com a voz embargada. "A perda?" Clara pensou antes de responder. "Sim, continua. Mas com o tempo, a dor muda. Deixa de ser aquela coisa que sufoca a gente o tempo todo e vira uma saudade mais mansa. A gente aprende a viver com ela, a carregar ela, sem deixar que ela acabe com a gente." Pedro Miguel a olhou com uma intensidade que a fez corar. "Você é muito jovem para falar com tanta sabedoria." Clara baixou os olhos. "A vida me ensinou cedo, senhor. Não tive escolha." Depois daquela conversa, algo mudou entre eles. Pedro Miguel começou a procurar mais momentos para conversar com Clara. Perguntava sobre sua vida, sobre seus pais, sobre como ela havia chegado até ali. E ele também começou a se abrir, contando sobre Beatriz, sobre como haviam se conhecido jovens, sobre os planos que tinham juntos e que morreram com ela. Clara ouvia tudo com atenção e respeito, nunca interrompendo, apenas oferecendo sua presença silenciosa. E aos poucos, muito devagar, ela via algo acontecendo. Pedro Miguel estava começando a voltar à vida. Contudo, nem tudo eram flores naquela fazenda. Dona Eulália estava percebendo as mudanças e não gostava nada do que via. Dona Eulália havia trabalhado na fazenda Santa Rita por 15 anos. Ela conhecia cada canto daquela casa, cada segredo, cada rotina.
Depois que Beatriz morreu, foi ela quem assumiu o controle total da propriedade, decidindo tudo sobre a casa. Pedro Miguel estava tão destruído pelo luto que deixou a governanta fazer o que quisesse. E Dona Eulália gostava daquele poder, gostava de ser a pessoa mais importante da casa. Por isso, quando viu o patrão começando a prestar atenção em Clara, sentiu seu território sendo invadido. No começo, foram pequenas maldades. Dona Eulália começou a dar as tarefas mais pesadas e humilhantes para Clara. Limpar as latrinas, carregar sacos pesados de mantimentos, lavar o chão das estrebarias onde os cavalos ficavam. Clara fazia tudo sem reclamar, mesmo quando seus braços doíam e suas costas pareciam que iam quebrar. A governanta também passou a criticar tudo que Clara fazia, mesmo quando estava perfeito. A comida está sem gosto. Você está demorando demais nas tarefas. Essa casa não está brilhando como deveria. Clara aguentava calada, mas por dentro a raiva crescia. Pedro Miguel percebeu as mudanças. Viu Clara cada vez mais cansada, com olheiras, as mãos machucadas de tanto trabalho pesado. Um dia, ele questionou Dona Eulália sobre isso. Por que Clara está fazendo serviço de 2 homens? A governanta deu uma desculpa rápida. Estamos com falta de pessoal, senhor. Ela precisa ajudar onde for necessário. Mas os olhos de Dona Eulália deixavam claro que havia outra razão. Ela estava testando Clara, tentando quebrá-la, fazê-la desistir e ir embora. Mas Clara não ia embora. Não tinha para onde ir. E mais que isso, algo a prendia ali. Ela não queria admitir, nem para si mesma, mas começava a sentir algo por Pedro Miguel. Não era apenas pena do homem destroçado, era algo mais profundo. Ela admirava sua força silenciosa, a forma como ele tratava os trabalhadores da fazenda com respeito, como cuidava da terra com dedicação. E percebia que ele também sentia algo. Estava nos pequenos gestos. Ele trouxe adubo especial para as flores que ela plantou. Deixou uma cadeira mais confortável na cozinha para ela sentar quando descansava. Começou a chegar mais cedo do trabalho, só para tomar um café e conversar alguns minutos. Foi num domingo que tudo ficou mais complicado. Era dia de missa na pequena capela da fazenda, e todos os empregados eram obrigados a comparecer. Clara vestiu seu único vestido bom, um vestido simples de algodão azul, e foi junto com os outros. A capela era pequena, mas bonita, com bancos de madeira e um altar simples. O padre Mateus era um homem velho, de uns 60 anos, conhecido por seus sermões duros sobre pecado e condenação. Ele olhou para Clara com desconfiança quando ela entrou, como se pudesse ver algo errado nela. Durante a missa, Clara percebeu que estava sendo observada. Não apenas pelo padre, mas por várias pessoas. Tinha uma mulher especialmente, sentada nos primeiros bancos, que não parava de olhar para ela com cara de desgosto. Depois, Clara descobriu que era Violeta, filha do Sr. Tavares, o comerciante mais rico da região. Violeta era uma moça de 22 anos, bonita, mas com uma expressão de amargura constante no rosto. Todos sabiam que ela queria se casar com Pedro Miguel desde antes de Beatriz morrer, mas ele nunca havia demonstrado interesse. Depois da missa, enquanto todos saíam, Clara ouviu as primeiras fofocas. Não foram ditas diretamente para ela, mas alto o suficiente para que ouvisse. "Quem é aquela moça nova?" perguntou uma mulher. "É a nova criada da fazenda Santa Rita", respondeu outra. "Ouvi dizer que ela anda se fazendo de importante, querendo chamar a atenção do Pedro Miguel. Coitado dele, tão vulnerável ainda com a morte da Beatriz. Essas aproveitadoras não têm vergonha mesmo." Clara sentiu as bochechas queimarem de vergonha e raiva. Ela não estava se fazendo de importante, não estava tentando aproveitar de ninguém. Estava apenas trabalhando, apenas sendo gentil com um homem que claramente precisava de gentileza. Mas não adiantava se defender. As pessoas já tinham decidido quem ela era. Dona Eulália estava logo ali, com um sorriso satisfeito no rosto.
A governanta havia plantado aquelas sementes de fofoca e agora elas estavam crescendo. As coisas pioraram quando o Sr. Tavares decidiu fazer uma visita à fazenda. Ele era um homem gordo e suado, de uns 50 anos, sempre com roupas caras e um charuto na boca. Chegou numa carruagem elegante, trazendo a filha Violeta junto. Clara estava na cozinha quando eles chegaram, mas ouviu Dona Eulália recebê-los com exagerada cortesia. Pedro Miguel foi obrigado a recebê-los na sala e Clara precisou servir café e doces. Enquanto servia, sentiu os olhos de Violeta examinando cada detalhe dela com desprezo mal disfarçado. «Então é essa a nova criada», disse Violeta com voz doce, mas cheia de veneno. «Que jovem! Que bonita! Deve ser um consolo para você, Pedro Miguel, ter alguém assim por perto para alegrar seus dias.» Pedro Miguel ficou visivelmente desconfortável. «Clara apenas trabalha aqui, Violeta, assim como outros empregados.» O Sr. Tavares deu uma risada grossa. «Claro, claro. Mas você sabe como as pessoas falam, meu amigo. Uma moça jovem e bonita, um viúvo sozinho. É natural que surjam comentários. Estou apenas tentando ajudar como amigo. Talvez seja melhor contratar alguém mais velho, menos chamativo. Evita problemas.» Clara saiu da sala antes que pudessem ver as lágrimas de humilhação em seus olhos. Ela correu para seu quartinho e se jogou na cama, chorando silenciosamente. Não era justo. Ela não tinha feito nada de errado. Apenas tinha sido gentil, apenas tinha mostrado humanidade. E agora estava sendo tratada como uma criminosa, como se ser jovem e pobre fosse um pecado. Ela pensou seriamente em ir embora, em pegar suas poucas coisas e sair dali. Mas para onde? Não tinha ninguém, não tinha nada. Foi Pedro Miguel quem veio procurá-la mais tarde, quando a noite já tinha caído. Bateu de leve na porta do quartinho. «Clara, posso entrar?» Ela limpou o rosto rapidamente e abriu a porta. «Sim, senhor.» Pedro Miguel parecia furioso, mas não com ela. Com a situação. «Eu mandei o Tavares e a filha dele embora, e deixei bem claro que não aceito que falem de você dessa forma.» Clara sentiu o coração acelerar. O senhor não precisava fazer isso. Agora as coisas vão ficar piores. «Deixe que fiquem», disse ele com firmeza. «Eu já perdi 4 anos da minha vida vivendo como um morto. Você me mostrou que ainda existe cor no mundo, que ainda existe alegria. Não vou deixar que tirem isso de mim por causa de fofoca maldosa.» As palavras dele tocaram fundo no coração de Clara, mas também a assustaram, porque ela sabia o que aquilo significava. Depois daquela noite, a guerra silenciosa se tornou aberta. Dona Eulália não escondia mais sua hostilidade. Começou a espalhar histórias pela vila de que Clara estava enfeitiçando o patrão, usando artimanhas de mulher perdida para se aproveitar de um homem vulnerável. O padre Mateus pegou essas histórias e as transformou em sermões inflamados sobre tentação e pecado. Violeta e seu pai mobilizaram os outros comerciantes e fazendeiros da região, alertando que Pedro Miguel estava fazendo algo vergonhoso que mancharia a reputação de todos eles. Clara sentia o peso de todos aqueles olhares julgadores cada vez que saía da fazenda. Quando ia à vila comprar mantimentos, as mulheres desviavam o caminho para não cruzar com ela. As vendedoras a atendiam com frieza, como se ela fosse suja. Crianças apontavam e riam. Numa manhã, ela encontrou um bilhete grosseiro pregado na porta da cozinha. «Prostituta, volte para o lugar de onde veio. Aquilo quebrou algo dentro dela.» Clara voltou para seu quarto e chorou até não ter mais lágrimas. Pedro Miguel encontrou o bilhete quando foi tomar café. Seu rosto ficou vermelho de raiva. Ele chamou todos os empregados da fazenda e fez um anúncio. «A partir de hoje, qualquer pessoa que desrespeitar Clara responderá diretamente a mim. Ela é uma empregada desta casa e merece o mesmo respeito que todos vocês. Quem não concordar pode pegar suas coisas e ir embora agora.» Ninguém se mexeu.
Mas Clara viu o olhar venenoso que Dona Eulália lançou para ela. A governanta estava perdendo o controle, e isso a deixava perigosa. Os dias seguintes foram de tensão constante. Clara continuava seu trabalho, mas agora com medo constante de que algo pior acontecesse. E aconteceu. Uma tarde, enquanto ela estava sozinha na cozinha, 3 mulheres da vila invadiram a fazenda. Eram esposas de fazendeiros, vestidas com roupas finas, mas com expressões feias de ódio. "Onde está a sem vergonha?" gritou uma delas. Clara deu um passo para trás, assustada. "O que as senhoras querem?" "Queremos que você vá embora", disse outra mulher. "Você está destruindo a reputação de um homem de bem. Está trazendo vergonha para a nossa comunidade." Clara tentou se explicar. "Eu não fiz nada de errado. Apenas trabalho aqui. Não minta para nós", sibilou a terceira mulher. "Todos sabem que você está seduzindo o Pedro Miguel, usando sua juventude para manipular um viúvo sofrido. Você deveria ter vergonha." As palavras doíam mais que tapas. Clara sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair na frente daquelas mulheres cruéis. "Eu não estou seduzindo ninguém. O senhor Pedro Miguel é um homem bom, que me trata com respeito. Se isso incomoda vocês, o problema está em vocês, não em mim." Uma das mulheres deu um passo ameaçador na direção de Clara. "Como ousa nos responder, sua atrevida? Você não passa de uma criada, uma ninguém. Devíamos te colocar no seu lugar." Foi nesse momento que Pedro Miguel entrou na cozinha. Ele vinha da lavoura, sujo de terra, mas sua presença encheu o ambiente com autoridade. "Saiam da minha propriedade. Agora." As mulheres ficaram paralisadas. "Senhor Pedro Miguel, nós só viemos aqui porque estamos preocupadas com o senhor", começou uma delas. "Não me importa", cortou ele. "Vocês invadiram minha casa e atacaram uma pessoa sob minha proteção. Quero vocês fora daqui antes que eu chame os homens para expulsá-las à força." As mulheres saíram indignadas, mas saíram, e Pedro Miguel se virou para Clara, que estava tremendo. "Você está bem?" Ela não conseguiu mais segurar. Desabou em lágrimas, e para seu próprio espanto, ele a puxou para um abraço. Foi a primeira vez que se tocaram, além de um esbarrão acidental. Clara sentiu o calor dele, o cheiro de terra e suor honesto, e ali, protegida por aqueles braços fortes, ela finalmente se permitiu sentir tudo. O medo, a raiva, mas também algo mais profundo. Ela estava se apaixonando por aquele homem. Se essa história está mexendo com seu coração, clica em Valeu Demais para apoiar o canal. O botão Valeu Demais é uma forma de ajudar financeiramente nosso trabalho. É assim que a gente consegue continuar trazendo histórias que emocionam e fazem você refletir sobre a vida. Quando Clara se acalmou, eles se separaram constrangidos. Pedro Miguel limpou a garganta. "Desculpe, eu não devia ter feito isso, mas eu não conseguia ver você sofrer assim." Clara balançou a cabeça. "Não precisa se desculpar, senhor. O senhor foi gentil. Pare de me chamar de senhor quando estamos sozinhos", disse ele de repente. "Meu nome é Pedro Miguel." Ela o olhou surpresa. "Mas não seria apropriado." "Nada disso é apropriado", disse ele com um sorriso triste. "Mas também não consigo mais fingir que você é apenas mais uma empregada. Você se tornou importante para mim, Clara. Muito importante." As palavras dele tiraram o ar dos pulmões dela. Ela sabia que deveria dizer que aquilo não podia acontecer, que eram de mundos diferentes, que só traria problemas. Mas em vez disso disse a verdade. "Você também se tornou importante para mim." Eles ficaram ali parados, no meio da cozinha, o mundo inteiro parecendo desaparecer ao redor deles, e naquele momento tomaram uma decisão silenciosa. Não importava o que os outros pensassem, não importava quantas dificuldades viessem, eles não iam se separar,
Mas o que nenhum dos dois sabia era que Dona Eulália tinha ouvido tudo, escondida no corredor, e já estava planejando sua vingança definitiva. A vingança de Dona Eulália veio de forma calculada e cruel. Ela esperou até o próximo domingo, quando toda a vila estaria reunida na capela para a missa. Lá, na frente de todos, ela se levantou durante o sermão do padre Mateus e fez uma acusação pública. Padre, tenho algo que preciso confessar diante de Deus e desta comunidade. Todos se viraram para olhar, incluindo Pedro Miguel, que estava sentado em seu banco de sempre. Dona Eulália continuou com voz trêmula, fingindo estar emocionada. Tenho trabalhado fielmente na fazenda Santa Rita por 15 anos. Cuidei daquela casa como se fosse minha, mas agora estou sendo forçada a testemunhar algo que vai contra tudo que acredito. A criada Clara tem usado feitiçaria para enfeitiçar o senhor Pedro Miguel. Um burburinho de choque percorreu a capela. Clara, que estava sentada nos bancos de trás com os outros empregados, sentiu o sangue gelar. O padre Mateus se inclinou para a frente. Feitiçaria. Essas são acusações graves, Dona Eulália. A governanta acenou dramaticamente. Eu vi com meus próprios olhos. Ela canta músicas estranhas, planta ervas no quintal, faz comidas com temperos que deixam o patrão confuso. E pior, ela se joga nos braços dele, seduzindo um homem ainda em luto. Eu temi falar antes, mas minha consciência não me deixa mais calar. Aquela mulher está destruindo um homem de bem e nós não podemos permitir. As mentiras eram tão absurdas que Clara quase riu, mas não havia nada engraçado na situação. As pessoas ao redor começaram a murmurar, muitas acenando em concordância. O padre Mateus olhou diretamente para Clara. O que você tem a dizer em sua defesa, mulher? Clara se levantou, as pernas tremendo, mas a voz firme. Eu não uso feitiçaria, padre. Eu apenas canto porque minha mãe me ensinou. Planto flores porque elas me lembram dela. Cozinho com carinho porque é assim que aprendi. E sim, o senhor Pedro Miguel tem sido gentil comigo, mas isso não é crime. Gentileza não é feitiçaria. Blasfêmia, gritou alguém na multidão. Ela está tentando enganar a todos nós. O senhor Tavares se levantou, sua voz grossa ecoando pela capela. Padre Mateus, todos aqui sabemos o que está acontecendo. Esta mulher chegou do nada, sem passado, sem referências confiáveis, e desde então tem manipulado o Pedro Miguel, afastando-o de seus amigos, de sua comunidade. Isso é coisa do demônio. Violeta também se levantou, com lágrimas falsas nos olhos. Pobre Pedro Miguel, ele está tão cego que não consegue ver que está sendo usado. Alguém precisa salvá-lo dessa bruxa. Pedro Miguel finalmente se levantou, sua voz cortando o caos como uma lâmina. Chega. O silêncio caiu sobre a capela. Ele olhou ao redor, encarando cada pessoa. Vocês querem saber a verdade? A verdade é que Clara não me enfeitiçou. Ela me salvou. Eu estava morto por dentro há 4 anos, apenas existindo, sem viver. E ela, com sua gentileza, com sua força, me mostrou que ainda vale a pena estar vivo. Se isso é feitiçaria, então que seja. Porque eu prefiro estar enfeitiçado e vivo do que livre e morto. O escândalo foi imediato. Pessoas começaram a gritar, a apontar, a condenar. O padre Mateus bateu o cajado no chão. Pedro Miguel, você está cometendo um pecado terrível. Essa mulher está levando sua alma para a perdição. Você precisa mandá-la embora imediatamente e fazer penitência. Pedro Miguel deu um passo à frente. E se eu não mandar? Então você será excomungado desta igreja, declarou o padre com olhos ardendo de fanatismo. E todos aqui se recusarão a fazer negócios com você. Você será isolado, arruinado, destruído. E tudo por causa de uma criada sem valor. Pedro Miguel olhou para Clara, que estava pálida, mas de cabeça erguida. Depois, olhou de volta para o padre. Então que assim seja, porque ela vale mais do que todos vocês juntos.
O caos explodiu na capela. Pessoas gritavam, apontavam, condenavam. Dona Eulália estava com um sorriso triunfante. Senhor Tavares gritava sobre boicote comercial. Violeta chorava dramaticamente. E no meio de tudo aquilo, Pedro Miguel caminhou até Clara, pegou sua mão e a conduziu para fora da capela, deixando para trás uma multidão furiosa. Eles caminharam em silêncio até a carroça. Pedro Miguel ajudou Clara a subir e então pegou as rédeas. Enquanto se afastavam, Clara podia ouvir os gritos atrás deles. Bruxa, pecadores, vão para o inferno. Ela começou a tremer incontrolavelmente. Pedro Miguel parou a carroça e segurou suas mãos. Olhe para mim, Clara. Ela ergueu os olhos cheios de lágrimas. Eu destruí sua vida. Todos vão te odiar agora. Vão te arruinar. Eu deveria ir embora, desaparecer. Seria melhor para você. Não seria melhor para mim, disse ele firmemente. Clara, esses últimos meses foram os únicos em que me senti vivo, desde que Beatriz morreu. Você trouxe luz de volta para minha vida, e eu não vou deixá-la ir só porque pessoas más e invejosas não conseguem aceitar que alguém de classe mais baixa pode ter mais valor do que eles. Mas o que vamos fazer? Sussurrou Clara. Eles vão cumprir as ameaças, vão te isolar, vão destruir seus negócios. Então, nós lutamos, respondeu Pedro Miguel. Juntos. E se for necessário, recomeçamos em outro lugar, com outras pessoas. Mas não vou desistir de você. Clara sentiu as palavras dele, aquecendo seu coração gelado. Mas por quê? Por que está disposto a arriscar tudo por mim? Pedro Miguel tocou seu rosto gentilmente. Porque eu te amo, Clara. Levei tempo para entender, mas agora sei. Eu te amo de verdade. As palavras dele a atingiram como um raio. Ela queria dizer que também o amava, mas as lágrimas vieram antes das palavras. Ele a puxou para um abraço e ali, no meio da estrada poeirenta, com o mundo inteiro contra eles, os dois encontraram um momento de paz. Mas aquela paz não duraria muito tempo. Quando voltaram para a fazenda, encontraram Dona Eulália já empacotando suas coisas. A governanta olhou para eles com desprezo. Estou saindo desta casa de pecado. Não vou mais manchar minha reputação trabalhando para um homem que escolheu uma vagabunda em vez da decência. Pedro Miguel manteve a voz calma. Ótimo. Pegue suas coisas e vá. E não espere carta de recomendação. Dona Eulália cuspiu no chão na direção de Clara. Você vai se arrepender, menina. Quando ele se cansar de você e te jogar fora como lixo, vai se lembrar das minhas palavras. Ela saiu batendo a porta, levando consigo anos de maldade acumulada. Nos dias seguintes, as consequências das ameaças começaram a se materializar. O Banco da Vila enviou uma carta exigindo pagamento imediato de todos os empréstimos de Pedro Miguel. Os comerciantes se recusavam a vender mantimentos para a fazenda. Os outros fazendeiros cancelaram contratos de compra do café. Até os trabalhadores da lavoura começaram a desaparecer, pressionados por suas famílias e pela comunidade a não trabalhar para um pecador excomungado. Pedro Miguel fazia as contas toda a noite no escritório, e Clara via a preocupação crescendo em seu rosto. Uma noite, ela entrou com uma xícara de café e encontrou-o com a cabeça entre as mãos. Ela pousou a xícara suavemente. Está muito ruim? Ele ergueu o rosto, e ela viu o cansaço ali. Sem conseguir vender o café e sem crédito do banco, vou perder a fazenda em menos de 6 meses. Tudo que meu pai e meu avô construíram vai ser perdido. Clara sentiu o peito apertar. Por minha causa. Pedro Miguel se levantou e foi até ela. Não, por causa de pessoas cruéis e preconceituosas que não conseguem aceitar que o amor não entende de classes sociais. Clara balançou a cabeça. Mas, e se eu realmente for embora? Se eu sumir, talvez eles perdoem você. Talvez ainda dê tempo de consertar. Pedro Miguel segurou seus ombros com firmeza.
Você realmente acha que eu conseguiria viver sabendo que te mandei embora para agradar aquelas pessoas horríveis? Clara, eu passei 4 anos apenas existindo. Agora que finalmente voltei a viver, não vou desistir. Prefiro perder a fazenda e ter você do que ter tudo, e estar vazio por dentro. Mas isso não é justo com você, sussurrou ela. Deixa eu decidir o que é justo para mim, respondeu ele. E para mim, estar com você é a única coisa justa neste mundo injusto. Naquela noite, Pedro Miguel tomou uma decisão. Pela manhã, ele acordou Clara cedo. Vista sua melhor roupa. Vamos fazer uma viagem. Confusa, Clara obedeceu. Eles pegaram a carroça e viajaram até a cidade grande, a 4 horas de distância. Lá, Pedro Miguel a levou até um cartório. Dentro, ele se virou para ela. Casa comigo, Clara. Não como um segredo. Não como algo de que tenhamos vergonha. Casa comigo perante a lei, para que o mundo inteiro saiba que você não é minha criada. É minha esposa. Clara sentiu as lágrimas caírem. Você tem certeza? Isso vai piorar tudo. Eles vão te odiar ainda mais. Que me odeiem, disse ele com convicção absoluta. Eu te escolho, Clara. Escolho você todos os dias. Ela olhou para aquele homem bom, forte, corajoso, que estava disposto a perder tudo por ela, e tomou a decisão mais fácil e mais difícil de sua vida ao mesmo tempo. Sim, eu caso com você. A cerimônia no cartório foi simples e rápida. Não tinha flores, não tinha música, não tinha testemunhas além de 2 funcionários do cartório. Mas quando o oficial disse que eles eram marido e mulher perante a lei, Clara sentiu algo profundo se encaixar no lugar dentro dela. Pela primeira vez desde que perdeu seus pais, ela tinha uma família de novo. Tinha alguém que a escolheu, que a quis, que lutou por ela. Pedro Miguel a beijou pela primeira vez ali, na frente do oficial entediado, e aquele beijo simples selou uma promessa. Eles enfrentariam tudo juntos. A viagem de volta foi diferente. Eles conversaram sobre o futuro, sobre planos, sobre possibilidades. Pedro Miguel tinha uma ideia. Não vamos mais depender dos comerciantes e fazendeiros daqui. Vamos levar nosso café diretamente para a capital. Vender para exportadores de lá. Vai ser mais difícil, mas pelo menos não estaremos à mercê dessas pessoas cruéis. Clara concordou. E podemos começar a vender também para outras regiões. Lugares onde ninguém conhece as fofocas, onde seremos julgados apenas pela qualidade do nosso produto. Quando chegaram de volta à fazenda, encontraram uma surpresa. Alguns dos trabalhadores mais antigos estavam esperando. Um deles, seu João, um homem de 60 anos, que trabalhava ali desde jovem, deu um passo à frente. Senhor Pedro Miguel, a gente soube do que aconteceu na capela. E a gente queria dizer que a gente fica. A vila pode falar o que quiser, mas nós conhecemos o Senhor. Conhecemos seu caráter. E se o Senhor diz que Dona Clara é boa pessoa, então ela é. A gente não vai abandonar a fazenda agora. Pedro Miguel ficou visivelmente emocionado. Obrigado, João. Obrigado a todos vocês. Prometo que não vão se arrepender. O velho trabalhador sorriu. A gente sabe, patrão. Agora vamos trabalhar. Tem muito café para colher e pouco tempo. Aquele pequeno gesto de lealdade deu esperança para Clara e Pedro Miguel. Nem todos eram maus, nem todos julgavam sem conhecer. Ainda havia bondade no mundo, ainda havia pessoas que valorizavam o caráter mais que a posição social. Mas a batalha estava longe de terminar, e o pior ainda estava por vir. Os meses seguintes foram os mais difíceis que Clara e Pedro Miguel já haviam enfrentado. O boicote se intensificou. Nenhum comerciante da região comprava o café deles. O banco executou a dívida e começou o processo para tomar a fazenda. Até o padre Mateus ia pessoalmente aos trabalhadores que tinham ficado, pressionando-os a deixar a fazenda do pecador. Alguns cederam à pressão. Outros ficaram, mas com medo visível.
Pedro Miguel viajava constantemente para a capital, tentando estabelecer novos contatos comerciais. Deixava Clara cuidando da fazenda e ela descobriu que tinha talento para a administração. Organizava a colheita, controlava os gastos, negociava com os poucos fornecedores que ainda aceitavam vender para eles. À noite, quando Pedro Miguel voltava cansado das viagens, ela preparava jantar e conversavam sobre os desafios do dia. Eram momentos difíceis, mas também de intimidade profunda. Uma noite, enquanto jantavam na cozinha, Clara percebeu que havia algo diferente. Sentia enjoos pela manhã, seu corpo estava mudando sutilmente. Demorou alguns dias para ter certeza, mas quando teve, sentiu uma mistura de alegria e medo. Pedro Miguel, preciso te contar uma coisa. Ele ergueu os olhos da comida, preocupado com o tom sério dela. O que foi? Aconteceu algo? Clara respirou fundo. Estou esperando um bebê. Nosso bebê. O rosto de Pedro Miguel passou por uma sequência de emoções. Surpresa, alegria, depois medo. Ela viu o medo e entendeu. Beatriz tinha morrido no parto. Ele estava revivendo aquele trauma. Clara segurou sua mão. Eu vou ficar bem. Não sou Beatriz. Esta é uma história diferente. Pedro Miguel apertou a mão dela com força, lágrimas escorrendo. Eu não posso te perder, Clara, não posso. Você não vai me perder, disse ela com convicção que não sabia completamente se tinha. Nós vamos passar por isso juntos. A notícia da gravidez chegou à vila e serviu apenas para intensificar as fofocas. Agora diziam que Clara tinha engravidado de propósito para prender Pedro Miguel, que era tudo um plano calculado desde o início. Violeta espalhou rumores de que o bebê nem era dele, que Clara era mulher de muitos homens. As mentiras eram cada vez mais absurdas e cruéis, mas também aconteceram coisas boas. Pedro Miguel finalmente conseguiu estabelecer contatos sólidos na capital. Havia exportadores lá que se importavam apenas com a qualidade do café, não com fofocas de vila pequena. Ele fechou contratos bons, melhores até do que os antigos. Não seria fácil, mas conseguiriam pagar as dívidas e manter a fazenda. A viagem para a capital se tornou rotina. Pedro Miguel ia a cada 2 semanas, passava 3 ou 4 dias lá fechando negócios e voltava com boas notícias. Clara ficava na fazenda, cada vez mais grávida, administrando tudo com a ajuda de seu João e dos outros trabalhadores leais. Foi durante uma dessas viagens que o pior aconteceu. Clara estava no quintal colhendo ervas para o jantar quando ouviu barulho de cavalos. Vários cavalos. Ela se virou e viu um grupo de homens mascarados entrando na propriedade. Seu coração disparou. Eram 7 ou 8, todos a cavalo, com lenços cobrindo os rostos. Mas ela reconheceu alguns pelos corpos, pelas vozes abafadas. Eram fazendeiros da região e seus capangas. — O que vocês querem? Gritou Clara, tentando parecer corajosa apesar do medo. — Queremos que você vá embora, disse um deles com voz disfarçada. — Hoje, agora, pegue suas coisas e suma daqui. — Eu não vou a lugar nenhum, respondeu Clara, colocando as mãos protetoramente sobre a barriga já arredondada. Esta é minha casa. Pedro Miguel é meu marido. Vocês não têm direito de me expulsar. Um dos homens desceu do cavalo e deu um passo ameaçador na direção dela. Nós temos todo o direito. Você está destruindo a moral desta região. Está dando mau exemplo. E nós não vamos permitir que uma criada sem vergonha se ache melhor que seus superiores. Foi quando seu João e os outros trabalhadores apareceram, armados com enxadas e ferramentas. O velho homem se colocou na frente de Clara. — Vocês vão ter que passar por cima de nós primeiro. Os homens mascarados hesitaram. Não tinham esperado resistência. O líder deles cuspiu no chão. — Isso ainda não acabou. Vocês vão se arrepender de proteger essa mulher. Eles foram embora, mas o recado estava claro. A violência estava apenas começando.
Quando Pedro Miguel voltou da capital 2 dias depois e soube do que aconteceu, ficou transtornado. Eles poderiam ter te machucado. Poderiam ter machucado nosso bebê. Clara segurou seu rosto. Mas não machucaram. E não vão machucar. Temos pessoas boas ao nosso lado. Nós vamos sobreviver a isso. Mas Pedro Miguel não conseguia se acalmar. Naquela noite ele tomou uma decisão. Nós vamos sair daqui. Vamos para a capital. Lá ninguém nos conhece. Ninguém se importa com nossa história. Podemos recomeçar. Viver em paz. Mas a fazenda, protestou Clara. Seus avós, seus pais, tudo que sua família construiu. Pedro Miguel olhou ao redor da casa que havia crescido. Depois olhou para Clara. Minha família construiu paredes e plantações, mas você me deu algo muito mais valioso. Me deu uma razão para viver. Me deu amor, esperança, futuro. Posso perder a fazenda, mas não posso perder você. A decisão estava tomada. Eles venderiam a fazenda para pagar as dívidas e se mudariam para a capital, onde poderiam começar de novo, livres das correntes do preconceito e da maldade. A mudança para a capital foi difícil, mas necessária. Pedro Miguel conseguiu vender a fazenda Santa Rita para um comprador de outra região. Alguém que não estava envolvido nas fofocas e intrigas locais. Com o dinheiro, pagou todas as dívidas e ainda sobrou um pouco para começar uma nova vida. Seu João e alguns outros trabalhadores leais receberam indenizações generosas. O velho homem chorou quando se despediu. Vocês são pessoas de bem, disse ele, abraçando Clara cuidadosamente por causa da barriga. Não deixem que o mundo diga o contrário. Na capital, Pedro Miguel e Clara alugaram uma casa simples, mas confortável. Não era a grande fazenda, mas era deles, conquistada com trabalho honesto. Pedro Miguel estabeleceu um pequeno negócio de importação e exportação de café, usando os contatos que havia feito. Começou pequeno, mas era seu, livre das amarras dos velhos fazendeiros. Clara cuidava da casa e se preparava para a chegada do bebê. Pela primeira vez em meses, ela conseguia andar na rua sem sentir olhares julgadores. Na capital, ninguém sabia de sua história. Eram apenas mais um casal entre milhares. O parto aconteceu numa noite de tempestade. Pedro Miguel estava apavorado, lembrando-se de Beatriz. Mas Clara foi forte. Com a ajuda de uma parteira experiente, deu à luz uma menina saudável que chorou alto assim que veio ao mundo. Pedro Miguel segurou a filha nos braços e chorou. Chorou pela dor que havia carregado por tanto tempo. Chorou de alívio por Clara estar bem. Chorou de alegria por aquela nova vida. Eles a chamaram de esperança, porque era isso que ela representava. Esperança de dias melhores, de uma vida construída no amor e não na tradição vazia. Os primeiros anos na capital foram de trabalho árduo, mas também de felicidade verdadeira. O negócio de Pedro Miguel cresceu devagar, mas consistentemente. Clara aprendeu a ler e escrever melhor e começou a ajudar na contabilidade. Esperança crescia saudável e alegre, enchendo a casa com risadas. Eles fizeram novos amigos, pessoas que os aceitavam pelo que eram, não de onde vinham. Passaram-se 5 anos. Uma tarde, Clara estava no pequeno jardim que havia feito nos fundos da casa, plantando as mesmas flores que um dia plantou na fazenda Santa Rita. Esperança, agora com 4 anos, brincava ao lado, sujando as mãos de terra e rindo. Pedro Miguel chegou do trabalho mais cedo e ficou na porta apenas observando aquela cena. Sua esposa, sua filha, seu pequeno pedaço de felicidade conquistada com tanta luta. Clara percebeu sua presença e sorriu. No que está pensando? Ele foi até ela, ajudou-a a levantar e abraçou as duas. Estou pensando em como minha vida mudou. Há 5 anos eu estava morto por dentro, apenas existindo, e então você apareceu, uma moça com os pés sangrando e o coração partido, pedindo apenas um lugar para trabalhar. Clara encostou a cabeça no ombro dele.
E você me deu muito mais que um lugar para trabalhar. Me deu um lar, uma família, me deu amor. Pedro Miguel beijou o topo de sua cabeça. Você salvou minha vida, Clara, de verdade. Me mostrou que ainda vale a pena viver, que ainda existe bondade no mundo. Ela ergueu o rosto para olhá-lo. Nós salvamos um ao outro. Eu estava perdida, sozinha, sem esperança. E você me mostrou que dignidade não vem de onde nascemos, mas de como vivemos. Me mostrou que amor verdadeiro existe, mesmo quando tudo ao redor tenta destruí-lo. Esperança puxou a saia da mãe. Mamãe, as flores estão bonitas? Clara se abaixou para o nível da filha. Estão lindas, meu amor, igual a você. A menina sorriu e correu de volta para suas brincadeiras. Pedro Miguel puxou Clara de volta para seus braços. Você acha que fizemos a escolha certa? Deixar a fazenda, vir para cá, enfrentar tudo aquilo? Clara não hesitou. Faria tudo de novo, 1000 vezes. Porque no final, o que importa não são terras, ou títulos, ou o que os outros pensam de nós. O que importa é estar com quem amamos, construir algo verdadeiro, viver com dignidade e honestidade. Ele sorriu, aquele sorriso que ela havia aprendido a amar. Você é sábia demais para sua idade. Ela riu. A vida me ensinou cedo, e me ensinou que vale a pena lutar pelo que é certo, mesmo quando tudo parece impossível. Naquela noite, depois de colocar Esperança para dormir, Clara e Pedro Miguel sentaram na varanda pequena de sua casa. Podiam ouvir os sons da cidade ao redor, tão diferentes dos sons da fazenda, mas eram sons de vida, de movimento, de possibilidades. Você se arrepende de algo? Perguntou Clara. Pedro Miguel pensou por um momento. Só me arrependo de não ter enfrentado aquelas pessoas antes. De ter deixado o medo e a tradição me controlarem por tanto tempo. Mas você me ensinou coragem. Me ensinou que às vezes precisamos destruir o velho para construir algo novo e melhor. Clara segurou sua mão. E você me ensinou que sou mais do que as circunstâncias do meu nascimento. Que mereço respeito, amor, dignidade. Que posso ser forte mesmo quando o mundo inteiro diz que sou fraca. Eles ficaram ali sentados, enquanto a noite caía sobre a cidade. 2 sobreviventes que haviam encontrado um ao outro no momento certo. Uma criada que veio para trabalhar, mas acabou salvando o coração de um homem destroçado. Um fazendeiro que perdeu tudo, mas ganhou o que realmente importava. A história deles não foi fácil. Foi cheia de dor, luta, preconceito e maldade. Mas também foi cheia de amor, coragem, lealdade e esperança. E no final, isso foi suficiente. Porque às vezes, as melhores histórias não são sobre finais perfeitos, mas sobre pessoas imperfeitas que escolhem amar apesar de tudo, que escolhem lutar quando seria mais fácil desistir, que escolhem construir pontes onde outros constroem muros. Clara e Pedro Miguel construíram mais que uma vida juntos. Construíram um exemplo. Mostraram que o amor verdadeiro não conhece classes sociais, que dignidade vem do caráter e não do berço, que coragem é escolher o certo mesmo quando todos dizem que está errado. E sua filha Esperança cresceria sabendo disso, cresceria forte e orgulhosa de seus pais, que ousaram desafiar o mundo por amor. E assim terminamos mais uma história que nos faz refletir sobre o poder do amor verdadeiro e da coragem. Se você gostou e quer continuar recebendo histórias como essa, se inscreva no canal e ative o sininho. E me conta aqui nos comentários. Qual momento dessa história mais tocou seu coração? Você conhece alguém que também passou por preconceito por amar alguém de classe diferente? Compartilha com a gente sua experiência. Muito obrigado por estar aqui e ser parte desta comunidade que cresce a cada dia. Você é muito importante. Até nosso próximo encontro.